Salve Maria e viva Cristo Rei! Então, como já prometido, o vídeo de hoje será sobre a palavra muito polêmica, Adelphos. Iremos hoje descobrir se Adelphos realmente é só para irmãos de fé ou irmão sanguíneo. Veremos como a patrística irá nos ensinar. Veremos também sobre a palavra de Deus e veremos também outros historiadores, como por exemplo Flávio Joséfo, onde ele irá utilizar o termo Adelphos. Então vamos primeiramente ler o que o VTB, um livro de teologia católica, está dizendo sobre a palavra irmão. Logicamente não vou ler tudo, mas vou ler a parte que nos interessa neste vídeo. A palavra irmão, no sentido mais estrito, designa-se os homens nascidos do mesmo seio materno, mas em hebraico, como em muitas outras línguas, aplica-se por extensão aos membros de uma mesma família, de uma mesma tribo, do mesmo povo, por oposição aos estrangeiros. Designa, enfim, aos povos descendentes do mesmo ancestral, como Edom e Israel. Além dessa fraternidade baseada na carne, a Bíblia conhece outra, cujo vínculo é de ordem espiritual, fraternidade pela fé, pela simpatia, por função semelhante, por aliança contraída. Então vemos aqui que o significado teológico para Adelphos é muito amplo, não é aquela coisa simplista que muitos protestantes utilizam para denegrir a fé católica. Primeiro, devemos saber um pouco de história e ver que nem sempre aquele Oriente Médio era tão influenciado pelo grego. Se formos nos tempos muito antigos, muito antes de Alexandre o Grande, veremos que o grego era praticamente inexistente naquelas terras. Línguas semitas era muito mais forte naquela região. Por exemplo, as línguas babilônicas era extremamente forte. As línguas que existiam na região da Mesopotâmia também bastante difundida naquele povo. Tanto que não se sabe se o verdadeiro Pentateuco, o original escrito por Moisés, realmente era em aramaico ou hebraico. Acredita-se também que era utilizado a língua egípcia antiga, para você ver o quão complicado é essa situação de você afirmar tal coisa. Mas tudo isso muda a partir de um homem chamado Alexandre o Grande, onde ele domina aquelas terras e, com a sua influência, com a influência helenística, seus imperadores, seus generais, que depois se tornam imperadores, tentam forçadamente uma helenização. Isso depois vai gerar a guerra dos Macabeus, mas isso já é outra história. Então, vemos que a partir desse momento o grego foi aumentado a sua importância. Por isso que depois vai vir a tradução dos 70, a Septuaginta, para os judeus que, por causa da diáspora, já não sabiam mais o hebraico ou não utilizava mais o hebraico como a primeira língua, e sim o grego. Então, teve essa tradução da Septuaginta. Vamos ler algumas passagens onde atesta que Adelphos não é só para irmão de sangue ou de fé. Vemos aqui as passagens mais, vamos dizer assim, mais famosas, que é a de Gênesis 13:8.
Em Gênesis 13:8, está dizendo bem assim: Abraão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Todos nós sabemos que Abraão e Ló não são irmãos, são tio e sobrinho. Muitos vão dizer, mas isso aqui eles estavam falando em questão de fé. Não, não faz sentido ser questão de fé. Aqui eles literalmente estavam falando sobre algo de parentesco. Tanto que ele diz que não haja discórdia, que não haja briga entre nós. Somos irmãos. Irmãos em que sentido? Irmãos no sentido de tio e sobrinho. Não podemos brigar, eu sou seu tio, você é meu sobrinho. Aqui vemos que Adelphos já não é algo tão estritamente para irmãos de fé ou irmãos de sangue. Ainda em Gênesis, no capítulo 14, vemos mais uma citação onde utiliza a palavra Adelphos. Quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ora, vemos aqui mais uma vez que a palavra Adelphos não está tão estrita. Mais uma vez, outra tradução, onde mostra que Adelphos pode significar tanto parentes como irmãos de fé ou irmãos sanguíneos. Vemos aqui em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16, que eles eram anti-estrangeiro e era mais a favor de seus irmãos compatriotas. Ao mesmo tempo, ordenei a vossos juízes: ouvirei vossos irmãos para fazer de justiça entre um homem e seu irmão, ou estrangeiro que mora com ele. Veja mais uma vez a palavra Adelphos. E não, esse primeiro irmão que vocês ouviram aqui não é para irmãos de sangue, e sim para irmãos de nação. Aqui ainda em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3, como o próprio VTB vai estar dizendo, de um mesmo povo. Façá-lo-á açoitar 40 vezes, não mais. Não aconteça que, caso seja açoitado mais vezes, a ferida se torne grave e o teu irmão fique aviltado a teus olhos. Que irmão que está aqui falando, se referindo? Ao irmão de povo, de comunidade, de nação. Por exemplo, eu sou brasileiro, você provavelmente é brasileiro, você é meu irmão de nação. Eu sou goiano, você talvez possa ser goiano, você é meu irmão de estado. Bom, vemos aqui que pelo menos no Antigo Testamento, aqui está deixando claríssimo que Adelphos pode ser amplo, pode ser tanto para irmão sanguíneo, irmão de fé, irmão de nação, vários contextos, irmão de tribo, de alguma coisa do tipo, parentes próximos. É a mesma coisa de eu falar porque meu primo é meu irmão, ele é meu irmão sanguíneo? Não. Porque também há algo muito interessante, que é, como já dizia aqui no VTB, designa, enfim, os povos descendentes do mesmo ancestral, como Edom e Israel. E como eu disse, também é de ancestralidade. Por exemplo, eu e meu primo, nós somos irmãos? Logicamente não. Não no irmão estrito da palavra, mas podemos nos considerar irmãos, pois minha mãe e o pai dele são primos, e os nossos avós é pai dos nossos pais. Entende? E olha o que está dizendo em Deuteronômio capítulo 2, versículo 4. Ordena ao povo: vós estáis passando pelas fronteiras dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Ou seja, irmãos por ancestralidade. Agora você pode dizer: ah,
Mas isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra adelphos está estritamente para irmãos de sangue e irmãos de fé. Iremos ver se isto realmente é verdade. O argumento protestante mais forte para designar que Maria teve filhos é o versículo de Marcos e de Mateus. Então, vamos ler o que fala em Mateus 13:55. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Pronto. Isso é cabal. Jesus teve além de irmãos e irmãs. Bom, mas será que isso é verdade? Porque o argumento deles é o seguinte: se está falando que a mãe de Jesus é Maria, e logo após o nome de Maria aparece os nomes dos irmãos de Jesus, então significa que são irmãos, são filhos, na verdade, filhos de Maria. Mas isso aqui é um pouco difícil de defender, porque aqui não tem nenhuma ligação direta entre Maria e estes homens. Não seria mais fácil dizer: não é este o filho do carpinteiro e os seus irmãos não estão aqui, os filhos de Maria? Bom, ao meu ver, sim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que Maria é citada no Novo Testamento, em todas elas, Maria é citada como a mãe do Senhor, ou a mãe de Jesus, ou a mãe do menino, que seria Jesus. E em nenhum momento você vai ver escrito que Maria é mãe de Tiago, que Maria é mãe de não sei quem, e por aí vai. Por que eu afirmo isso? Pode até sim ter alguma Maria aqui que é dita irmã, é mãe de Tiago, de algumas pessoas. Porém, essa mesma Maria em nenhum momento é citada como a mãe de Jesus. Vamos para os versículos. No próprio livro de Mateus, capítulo 1, está dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Também no próprio livro de Mateus está escrito: ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam. Ou seja, lá os reis magos, mostrando mais uma vez a ligação direta entre Jesus e Maria. No próprio argumento protestante do livro de Marcos, que aquele não é este o carpinteiro, filho de Maria e seus irmãos, veja que o próprio argumento deles se desmonta. Porque até aqui Maria é ligada com Jesus e não com os outros homens. Não é este o filho do carpinteiro e o filho de Maria, irmãos de Tiago, José, Judas e Simão? Não mostra qualquer ligação de Maria com estes homens. No Evangelho de São João vai estar escrito assim: perto da cruz de Jesus permanecia de pé a sua mãe, ou seja, Maria, a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Aqui entra algo que devemos lembrar. Adelphos nem sempre significa irmão sanguíneo. E não seria algo um pouco estranho ter duas Marias, irmãs ainda? Aqui provavelmente pode ser alguma parenta de Nossa Senhora. Muitos vão dizer que pode ser irmã de sangue, ou então alguma prima de Jesus. Não se sabe ao certo, pois não tem uma genealogia. Porém, como vamos aos livros apócrifos, veremos que Maria e, na verdade, São Joaquim e Santa Ana
era um casal que não tinha filhos, e São Joaquim vai ao deserto, e por um milagre, Maria nasce, porque São Joaquim parece que ele era estéril. Não há nenhum relato sobre irmã de Maria. Logo, provavelmente, essa irmã, também chamada Maria, talvez possa ser uma prima, alguma coisa. Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que amava. E aqui vai contar sobre isso. Até aqui, Maria é ligada diretamente com Jesus. Então, não tem como dizer que Jesus teve irmãos. Tanto que, nesse mesmo versículo, vai estar escrito assim: depois disse, perto do discípulo que amava, disse à mãe: mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. Mas quem seria esse discípulo? O próprio São João. Mas quem é a mãe de São João? Vamos ver o que a citação patrística de Eusébio de Cesareia, sobre o que o pai apostólico Papias diz. Maria, a mãe do Senhor. Maria, a esposa de Cleofas ou Alfeu, que era a mãe de Tiago, o bispo e apóstolo, e de um certo José. Maria Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de João, o evangelista, e de Tiago, Maria Madalena. Essas quatro são encontradas no Evangelho. Tiago, Judas e José eram filhos de uma tia do Senhor. Tiago e João também eram filhos de outra tia do Senhor. Maria, mãe de Tiago, o menor, e José, esposa de Alfeu, era irmã de Maria, a mãe do Senhor, a quem João dá o nome de Cleofas, seja por causa de seu pai, ou da sua família do clã, ou por alguma outra razão. Maria Salomé, chamada de Salomé por causa de seu marido ou de sua aldeia. Veja que há uma confusão se é irmã de Maria ou não é irmã de Maria. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é os filhos dessas mulheres. E provamos, biblicamente, e patristicamente, e linguisticamente, que eles não são filhos de Maria. Pode ser filho de José? Pode. De outro casamento? Tem essa tradição também. Mas o que tudo indica é que não é filho de Maria. Ponto. E como eu disse, iremos agora ver a fonte de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas 18.5.4, seção 116. Vai estar a tradução em grego e aqui a tradução em português. Herodes Antipa, o tetrarca da Galileia e Pérea, foi aquele a quem Agripa veio após deixar Antioquia, e chegando à Judéia, hospedou-se com ele, pois ele era seu irmão, como se parecia ser. Veja que aqui está escrito, pois era seu irmão, como se parecia ser. E não, ele não é irmão de sangue. Então veja que até o próprio Flávio Joséfo, um homem que sabia utilizar o grego, utiliza o grego nesse sistema amplo da palavra adelphos. Então até o próprio Flávio Joséfo refuta o que os protestantes dizem. A heresia contra a virgindade perpétua só foi pela primeira vez vista na humanidade por Euvídio por volta do século IV. Ou seja, a igreja passou por 300 anos
tranquilo sobre a virgindade perpétua de Maria, que significa que todas as igrejas apostólicas e toda a cristandade cria que Maria não teve filhos, além de Jesus, é claro. Então mostra mais uma vez que acreditar que Maria teve outros filhos além de Jesus é uma ignorância, ou então uma desonestidade intelectual.